Olá, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos resolver uma questãozinha da Escola Naval, certo? Já vou adiantando para você que ela é uma questão bem simplesinha, não é difícil, tá legal? Ela não é uma questão difícil, você só precisa saber alguns conceitos para você conseguir resolver essa questão e alguns artifícios, certo? Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer os requisitos para você entender essa questão. Você vai ter que ter resolvido todas as nossas questões anteriores da nossa apostila de polinômios e ter assistido às nossas aulas de introdução de polinômios, especialmente as aulas de número 6, 7, 8 e 9. Na verdade, só a 7, a 8 e a 9, que são as nossas aulas de divisibilidade de polinômios, teorema do resto de D'Alembert. Também vai ser necessário para você entender essa questão, ter assistido aquela nossa, na verdade, é uma aulinha que eu vou providenciar ou amanhã ou essa semana, que vai ensinar você a utilizar, certo? Somatório, vai ensinar você a desenvolver somatórios, porque essa é uma questão que envolve somatórios, tá legal? Então, amanhã ou talvez essa semana ainda eu devo estar disponibilizando essa aula no nosso canal. É só você ir lá dar uma conferidinha. Eu também vou fazer aulas que eu vou ensinar vocês a utilizarem o produtório, mas isso vai ficar mais lá para o final, quando a gente for resolver questões desse nível, certo? Então, outra coisa que eu queria deixar avisado aqui é que, a partir dessas questões agora, que nós estamos começando a subir um pouquinho o nível, certo? Perceba que nós fomos do nível bem básico, certo? Um nível bem do básico e nós estamos subindo gradativamente, certo? Chegamos agora à nossa questão da nossa apostila de número 18. Vou repetir, ela não é difícil, ela é simplesinha, mas, certo, a gente não vai mais, entre aspas, perder muito tempo com coisinhas bem bobas, como tirar o MC, ensinar a simplificar, algumas regrinhas de fatoração, certo? Coisas que eu ficava batendo na tecla ensinando para você, tá legal? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a pegar mais pesado. Perceba aí na sua apostila que o melhor das nossas aulas de polinômios vai começar a partir dessas questões agora de número 20, certo? Especialmente a partir da questão de número 21 ou 22, se não me engano, onde nós vamos começar a resolver séries de questões de nível IME e ITA, certo? Questões do ITA, questões de altíssimo nível, questões que caíram nos últimos anos, tá legal? São questões que vão valer muito a pena você entender, ver a resolução e refazer aí no seu caderno. Então, vamos começar aqui resolvendo a nossa questãozinha da Escola Naval, tá legal? Espero que vocês estejam curtindo nossas aulas, vocês estejam apreciando muito. Ela te diz o seguinte: o resto da divisão desse polinômio aqui, p de x, certo? Perceba que ele está em forma de somatório. Por esse binômio do primeiro grau, x mais 2 vai ser igual a. Aí que te dá as alternativas. Bom, vamos copiar esse polinômio para cá, certo? E ele te pede o resto da divisão desse polinômio aqui, p de x, por esse binômio aqui. Você precisa, para entender isso aqui, apenas ter assistido a nossa aula de número 7, onde nós falamos do teorema do resto. Lembra que eu falei do teorema do resto? Que o resto da divisão de qualquer polinômio p de x por um binômio da forma x menos c vai ser igual ao p de c. Ou seja, a gente vai pegar esse binômio aqui e igualar ele a zero, certo? E a gente vai achar o valor numérico dele. Ou seja, a gente vai isolar o x aqui. Então, x vai ser igual a menos 2. Ou seja, o resto da divisão desse polinômio aqui por esse binômio do primeiro grau só vale se for um binômio se for do primeiro grau. Ou seja, dessa forma aqui, certo? Se for do segundo grau, isso já não vai valer. Vai ser aquele método que eu falei lá na aula de número 7, o método das chaves. Então, se a gente calcular, certo? O p de menos 2, a gente vai estar também calculando automaticamente o resto, certo? Ou seja, é só a gente pegar o menos 2, jogar aqui no lugar do x, certo? Desenvolver esse somatório, calcular isso aqui, que a gente vai achar o resto. Simples, não? Nem dá para acreditar. É muito fácil, certo?
Então, vamos fazer isso. Lembrando que, quando você for assistir aquela nossa aulinha lá, certo? Eu vou explicar para vocês que você vai ler isso aqui assim: somatório de J variando de 1 até 40, certo? De 3J vezes x mais 1 elevado a 40 menos J. Vou repetir: somatório de J variando de 1 até 40 de 3J vezes x mais 1 elevado a 40 menos J. Tá legal? Então, vamos jogar aqui o p de menos 2, certo? Que eu já falei que se a gente calcular o p de menos 2 aqui nesse polinômio, a gente vai estar automaticamente calculando o resto, que é esse r aqui, que é o que ele está pedindo para você na questão. Então, vamos jogar aqui o p de menos 2. Vai ficar assim. P de menos 2 vai ser igual a somatório de j variando de 1 até 40 de 3j, que multiplica 2 menos 1 elevado a 40 menos j. Por que menos 2 aqui? Porque a gente está calculando o p de menos 2, ou seja, a gente vai colocar o menos 2 onde tem x. Ó, aqui tinha o x, ficou o menos 2. É o único lugar que tinha o x nessa equação, certo? Então, se a gente desenvolver isso aqui, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Vai ficar assim. P de menos 2 vai ser igual ao somatório de j variando de 1 até 40, certo? De 3j que multiplica menos 1 elevado a 40 menos j. Tá legal? Então, vamos desenvolver aqui esse somatório. Vai ficar assim. P de menos 2 vai ser igual a... A gente vai pegar o primeiro valor de j e colocar aqui onde tem j, certo? Depois a gente vai somar com o próximo valor de j, certo? O próximo valor de j e o j vai variar de 1 até 40, ou seja, primeiro vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, enfim, até chegar a 40. E a gente vai fazendo essas substituições onde tem j, certo? E vamos somando, certo? Até chegar no último valor de j, que é o 40. É isso que é característica ou desenvolvimento de um somatório. Então, vamos analisar isso aqui com calma. O primeiro valor de j aqui, certo? A gente substituiu, foi 1. Certo? J variando de 1 até 40, tá legal? Então, a gente colocou 1 aqui. Aí vai ficar aqui também no expoente tem menos J, 40 menos 1, certo? Por quê? 40 menos J, o primeiro valor aqui do J variou, então vai ficar 3 vezes 1, que multiplica menos 1 elevado a 40 menos 1, mais o segundo valor do J vai ser o 2, certo? Certo? O 2. Aí vai ficar 3 vezes 2, que multiplica menos 1 elevado a 40 menos 2. Tá legal? Perceba que isso vai acontecer aqui também. 3 vezes 3, por quê? Porque o próximo valor de j depois de 2 vai ser 3, que multiplica menos 1 elevado a 40 menos 3, tá legal? Só vai substituir aqui esses valores nessa ordem, aonde vai ter o j. E isso vai acontecer, pessoal, até o último valor de j, certo? O j vai variar de 1 até 40, ou seja, o último valor de j está aqui em cima desse sigma, certo? O nome desse símbolo aqui é sigma, que simboliza o somatório, tá legal? Então, o último valor do j vai ser 40, certo? 3 vezes 40, que multiplica menos 1 elevado a 40 menos 40. Vamos desenvolver isso aqui para ver o que acontece. P de menos 2 vai ser igual a 3 vezes 1, 3, que multiplica menos 1 elevado a 39. Por que 39? Porque 40 menos 1 é 39, tá legal? Menos 1 elevado a 39, certo? Expoente 39. Mais 3 vezes 2, 6. Coloco 6 aqui. 6 que multiplica menos 1 elevado a 40 menos 2. 40 menos 2, 38. Mais 3 vezes 3, 9. 9 que multiplica menos 1 elevado a 37, mais... Isso vai acontecer, pessoal, até chegar no último valor de j, que vai ser 120, que multiplica menos 1 elevado a 0. Tá certo? Naquela aulinha lá, eu falei para você o seguinte, que geralmente, quando vier essas questões envolvendo somatório, a gente vai procurar, certo? Resolver elas através daquela... Quando o somatório for muito grande, a gente vai procurar resolver elas através daquela fórmula lá de PA, certo? De soma de PA, tá legal? Então, a gente vai dar uma analisada nisso aqui com calma, a gente já vai ver isso, não se preocupa. Se a gente desenvolver isso aqui agora, certo? P de menos 2 vai ser 3 que multiplica menos 1 elevado a 39 vai dar menos 3. Lembra que menos 1 elevado a um expoente ímpar, ou seja, um número negativo elevado a um expoente ímpar, vai continuar
negativo. E o número negativo elevado a um expoente par vai ficar positivo. Ou seja, esse 3 aqui é positivo, só que ele está sendo multiplicado com menos 1 elevado a 39. Só que como o 39 é ímpar, o menos 1 vai continuar menos 1, e esse menos 1 vai multiplicar o 3, trocando o sinal do 3. Ou seja, esse 3 aqui que é positivo vai vir para cá negativo. Então, vai ficar menos 3 mais o próximo. 6 que multiplica menos 1 elevado a um expoente par vai dar positivo, certo? Então, vai ficar 6 vezes 1 que vai dar 6. E isso vai acontecer aqui no 9, certo? Vai ficar negativo. No 12 até o 120. No caso do 120, 40 menos 40 vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, menos 1 elevado a 0 vai ser igual a 1, certo? Então, o último termo dessa sequência aqui vai ser 120, certo? Então, vamos passar aqui. Eu vou copiar, certo? Aquele somatório para cá, beleza? E a gente vai fazer uma análise bem bacana agora. É o seguinte, certo? Na verdade, bora voltar aqui para o slide. Pensa o seguinte comigo. O que vai caracterizar uma PA, certo? É a razão, tá legal? É uma constante. O que é a razão vai ser uma constante, certo? Ou seja, esse 6 aqui, esse 9 aqui, certo? Se você pegar o 9 e subtrair com esse 6, ele vai ter que ter uma razão, certo? Que é a razão da PA. E ela vai ter que ser igual a quando você pegar o 12 e subtrair com esse menos 9 aqui. Só que se você fizer isso, você vai ver que as razões que você vai obter vão ser distintas, ou seja, isso daqui não é uma PA, ou seja, você não vai poder aplicar aquela fórmula que eu falei para você lá naquela aulinha. Tá legal? E agora, o que a gente vai fazer? Bom, você vai ter a brilhante ideia de dividir esses valores aqui, certo? Esses valores de J em duas partes. Certo? Por quê? Porque aqui é menos 3, aqui é mais 6, aqui é menos 9, e essa sequência aqui, ela não é uma PA, certo? Esse somatório aqui, ele não está caracterizando uma progressão aritmética. Então, nós vamos fazer uma coisa bem bacana aqui, ó.